Gêmeos univitelinos, também chamados de gêmeos idênticos ou até mesmo monozigóticos, compartilham o mesmo DNA. O curioso é que, mesmo tendo cópias idênticas de material genético, esses gêmeos se tornam indivíduos com características diferentes, mesmo em aspectos que comprovadamente possuem forte componente genético. E a explicação para isso pode ser compreendida a partir do estudo da epigenética. O conceito de epigenética surgiu em 1940, com Conrad Washington, em uma tentativa de descrever a interação entre gene e ambiente na formação do fenótipo. Entretanto, o conceito de Washington não passou de uma hipótese, já que o biólogo não dispunha de evidências experimentais acerca de mecanismos epigenéticos. Apenas na década de 1970, o primeiro mecanismo epigenético foi descrito. A metilação do DNA apareceu como mecanismo de variação na expressão gênica, sendo responsável por ativação ou inativação de determinados genes. Atualmente, a epigenética é definida como o estudo de mudanças na função do gene que são hereditárias e que não implicam em uma mudança na sequência do DNA. Sabemos, então, que o ambiente em que estamos inseridos e a forma como interagimos com ele interfere na nossa expressão genética. Isso explica como os gêmeos univitelinos conseguem desenvolver características diferentes ao longo da vida. Agora, vamos entender melhor quais os mecanismos biomoleculares envolvidos nessas alterações. Existem vários tipos de modificações epigenéticas, mas as três mais importantes são metilação do DNA, modificação de histonas e ação de RNAs não codificadores. A metilação do DNA tem capacidade de deixar o gene ativo ou inativo, dependendo de como essa metilação influencia na capacidade de fatores de transcrição se ligarem ao promotor. Quanto à modificação de histonas, a metilação está mais relacionada à desativação do gene, enquanto que a acetilação é responsável pela ativação da transcrição. Para entender melhor esse processo de ativação e desativação de genes, iremos expor e explicar um modelo 3D retirado do canal Cell Signaling Technology, disponível no YouTube. Nele, iremos entender melhor a diferença de heterocromatina e diocromatina, além de visualizar alguns mecanismos de desativação de genes. A regulação epigenética abrange várias modificações na cromatina, tais como metilação do DNA em base de citosina e modificações das caudas de histonas que emanam do núcleo do nucleossomo. As caudas de histonas podem ter alterações distintas. Histona H3 pode ser metilada, a histona H4 pode ser acetilada e a histona H2B pode ser fosforilada. Para entender como essas alterações influenciam na expressão dos genes, primeiro devemos entender a diferença entre eucromatina e heterocromatina. A eucromatina corresponde a uma região descondensada e geneticamente ativa. Fatores de transcrição são capazes de se ligarem aos locais de ligação e, assim, conseguem recrutar enzimas que permitem a transcrição do gene. Já a heterocromatina é a parte condensada da cromatina, uma região de material genético não codificante. Ela é caracterizada por um agrupamento de nucleossomos que impede os fatores de transcrição de obterem acesso a sítios regulatórios no DNA, ou seja, os genes da heterocromatina não são transcritos e, portanto, não são expressos. As modificações no DNA e nas histonas são exemplos de mecanismos responsáveis pela transição entre eu e heterocromatina. A metilação de bases de citosina e regiões denominadas ilhas CpG são características de heterocromatina com a transcrição reprimida. Essas citocinas metiladas recrutam proteínas como MSP2 e HP1. Essas proteínas, por sua vez, conseguem manter um estado condensado da cromatina através da indução de desacetilação de histonas e também da metilação das caudas de histonas. Enfim, a epigenética pode afetar não só nosso desenvolvimento e envelhecimento, mas também tem impacto direto no aparecimento de cânceres, doenças cardíacas, doenças mentais e até mesmo abuso de drogas. Por isso, é um assunto muito importante e que deve ser bastante pesquisado.